Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com o Christian Pedro Mariano. Tudo bem, Christian? Estamos aqui no Enfoco da disciplina de Cultura e Sociedade e o Christian vem falar um pouquinho com a gente sobre o tema diversidade no ambiente de trabalho. Bom, Christian, queria que tu falasse primeiro qual a tua relação com esse tema? Minha relação com esse tema é... Dentro de uma sociedade existem grupos que se diferem da maioria, né? Tem algumas questões que se diferem da maioria. Eu faço parte de um grupo desses. Ou seja, eu nasci num corpo feminino, né? Foi me dado como gênero feminino quando eu nasci, biologicamente falando. E a partir daí eu tive toda a minha vivência, né, num corpo feminino, as questões de comportamento, foi havendo algumas divergências desde a minha fase de infância, tudo. E aí quando eu cheguei na fase adulta, aos 40 anos de idade, eu me identifiquei com o sexo masculino, descobri que eu sou transexual. Né? Então, a partir daí eu busquei então fazer hormonioterapia, né, para poder ter essa leitura também socialmente falando, né, não só comportamental, mas também uma questão de aparência, de performance. E eu comecei a ter dificuldades no quesito da busca por um trabalho, né, porque eu tinha todo um currículo já preparado e diante das minhas experiências em um corpo feminino, eu tive que buscar então trabalho nesse corpo diferente. E a partir daí, já devido às minhas experiências de vida, tudo, foi bem difícil, porque encontrei preconceito já nessa busca, né, por empregos. Então, essa questão da diversidade para mim foi dessa forma, né? E que engraçado, né? Porque hoje existe a valorização justamente dessa diversidade dentro do ambiente de trabalho para fazer com que as empresas tenham uma riqueza maior, inclusive de leitura de mundo, né? De vivência. Me diz uma coisa, na tua opinião, qual a importância de se ter a diversidade presente no ambiente de trabalho? De que forma isso agrega para as pessoas e também para as empresas? A diversidade como experiência, né? Nós que viemos desse grupo de minoria e enfrentamos várias barreiras desde criança, desde a época de infância, né? Então a gente enfrenta muitos conflitos e a gente acaba tendo uma habilidade um pouco melhor para lidar com conflitos. A partir daí eu também busquei fazer cursos, né, me capacitar melhor nessa questão de mediação de conflitos, para lidar também com os grupos, lidar como liderança também do meu grupo, né, de pessoas transexuais e movimento LGBT também, né. E a partir daí eu comecei então a ter, além dessa habilidade, também a capacidade de me empenhar para resolver conflitos, né, transformar conflitos dentro do ambiente de trabalho. Então a diversidade ela traz isso, sabe? Ela traz justamente essa experiência de vida na resolução de conflitos internos, tanto a nível pessoal, interpessoal, né, em grupos, como lideranças. Eu acho que é bem positivo para as empresas nesse aspecto, né? Queira ou não, é uma espécie de superação já, né? Você meio que se impõe essa superação porque você precisa lidar com isso, precisa lidar com esses conflitos e acaba surgindo aí até uma capacidade adicional que é justamente ter uma maleabilidade maior e saber lidar com essas opiniões diversas e com pessoas diferentes, né? Exato. Agora me diz uma coisa, Cris, quais são hoje as principais barreiras para a diversidade no ambiente de trabalho? Eu diria que ainda é o preconceito, né? Ainda é o desconhecido, né? Que apavora ainda quem está do outro lado, né? Infelizmente a gente, apesar de ser muito mais comum do que antigamente, tem alguns gestores, até pessoas que trabalham no ambiente corporativo que não têm essa facilidade de aceitar o novo, né? Aceitar as novidades, aceitar o diferente. E essas diferenças às vezes assustam quando não se conhece. Então a gente tem muita dificuldade para enfrentar esse tipo de preconceito, porque passando esse preconceito, a convivência ela é muito rica, né? Ela é uma troca muito rica realmente. O engraçado é que assim, né, a gente fala muito de aceitação, né? Eu acho que não necessariamente talvez a gente penda mais para a aceitação, mas eu acho que se tivesse o respeito, né? O respeito eu acho que é a palavra primordial. Queria que tu trabalhasse dentro dessa palavra do respeito
Como era, por exemplo, o Brasil há 10 anos atrás, no tema diversidade no trabalho, como o Brasil está hoje e o que tu pensa no futuro para a diversidade dentro do ambiente de trabalho no Brasil? Antigamente era bem pior, né? Nós nem sabíamos, né? Eu não tinha referências de pessoas transexuais, de pessoas masculinas transexuais, né? Dos homens trans. A gente não tinha na mídia, não tinha em lugar nenhum para ter como referência e para se descobrir. Por isso até que eu demorei tanto para me descobrir. Né? Hoje em dia a gente vê pessoas transexuais nas novelas, a gente vê na mídia, na política se destacando. Então essas pessoas já estão saindo para a sociedade para galgar seus espaços, a gente já tem uma referência melhor. Mas infelizmente o Brasil é líder em assassinatos, né, a pessoas transexuais. Então ainda temos aí um índice bem alarmante, né, de dados. Isso já é cientificamente provado de que somos campeão. O Brasil é campeão no assassinato, né, de pessoas, nos homicídios de pessoas transexuais. Né? Não exato. Atualmente é esse quadro que a gente tem. Mas estamos buscando melhorias, né? Vamos ver se a gente consegue aí abaixar esse índice e eliminar realmente. Para o futuro, a tendência é que isso vá se minimizando e que a gente tenha um panorama, um cenário melhor no futuro. Eu acredito que sim. O fato de eu estar aqui, acho que é um bom indício disso, né? A gente já tem empresas que aceitam melhor e que tem inclusive um compromisso com a diversidade, né? Porque não são só o grupo de LGBT, mas deficientes, né? Nós estamos vendo que estamos conseguindo adentrar nas empresas e mostrar que somos capazes, né? Muito legal. Bom, vou te agradecer, Cris. Vou pedir para te dar um tchauzinho para o pessoal. Tchau, pessoal. Foi muito legal estar aqui com o Cris e até a próxima.